pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal da Music Dot. E hoje é um Anne Responde. Eu dei uma garimpada nas perguntas de vocês nos vídeos e eu achei várias super interessantes e pertinentes, então eu vou responder. Galera, eu vou ler aqui algumas perguntas de vocês, então... Primeira delas, como eu faço para eliminar o pigarro na hora de cantar? Ai, gente, essa história de pigarro é uma pedra no sapato, né? Que é o seguinte, quando a gente acorda, a nossa musculatura está muito relaxada. Então, quando a gente vai cantar, depois de um período em que você dormiu, que você já acordou, a gente geralmente, os pigarros começam a aparecer. Ou pode ser que não apareçam logo depois que você acorde, ou durante o dia, em algum momento. Muitas vezes aparece logo quando a gente vai começar a cantar. Então, tem o exercício do trrr, brrr, zzz. Esse vocalize, ele ajuda muito a tirar os pigarros. Então, faça um trrr, ou um vocalize com melodia mesmo, com uma melodia constante, fazendo todo em trrr. Inclusive, a gente tem vários vídeos na plataforma com vários vocalizes que vão te ajudar. Procure unir esse vocalize do trrr e entre um vocalize e outro, quando você estiver aquecendo a sua voz, dê sempre uns golinhos de água a temperatura ambiente, não pode ser água gelada, porque a água vai fazer com que você consiga tirar melhor esses pigarros. E não pode ser gelada porque você está aquecendo a sua voz. Então, com a voz aquecida e a água gelada, dá choque térmico e você pode ficar rouco. Água gelada, nada gelado, cerveja, nada enquanto você estiver cantando. Não pode. Depois que você cantar, aí sim dá um tempinho para a voz desaquecer e aí você bebe alguma coisa gelada. Próxima pergunta. Crianças e adolescentes podem fazer aulas de canto? Quais cuidados? Sim, podem fazer. A voz está em formação, então o músculo vocal está em formação ainda. Então, com a criança e com o adolescente tem que ter um certo cuidado, não pode forçar muito a voz. Se for uma aula de canto para uma criança de 8, 9, 10 anos, é bom misturar com essa aula outras atividades relacionadas à música para fazer com que a criança não fique cantando em excesso e não se canse. Então, tanto criança como adolescente tem que ter mais cuidado na parte de vocalizes, cuidado na parte de fazer extensão vocal, não ir para agudos muito altos, então vá com cuidado até onde a criança consiga alcançar. Então tem que ter muito cuidado nessa parte de aula. Tudo isso tem que ter muito cuidado justamente para não prejudicar a formação da voz dessa criança e desse adolescente. Próxima pergunta é: como sabemos o nosso tipo de voz? Pessoal, canto não é uma coisa do dia para a noite. A aula de canto é uma coisa de médio a longo prazo. Então isso quer dizer que a gente vai trabalhar a voz, trabalhar a extensão vocal, trabalhar o timbre, trabalhar a forma desse timbre. Então, um timbre mais cheio é um timbre mais leve. Então, tem muitos pontos da técnica vocal que a gente vai trabalhar para construir a sua voz. Então, qual que é o meu tipo de voz? Uma voz grave, uma voz média, uma voz aguda? Tudo isso a gente consegue descobrir com o tempo, com os vocalizes, com os exercícios de técnica vocal. Então, você vai ver se a sua voz, ela tende a ir mais para agudo, ela tende a ir mais para o grave, aonde a sua voz brilha mais, aonde ela aparece mais. Para isso, para você descobrir o seu tipo de voz, você vai precisar fazer aulas frequentes, e isso vai levar um tempo. Então não são 5 aulas que vão dizer se você tem a voz grave, média ou aguda, qual que é o seu timbre. Então tudo isso leva um tempo para a gente formar, porque a gente está falando de músculo. E assim como numa academia, a gente não leva 2 meses para ficar com aquele corpo que a gente quer. A gente nem fica durante anos que a gente vai na academia, a gente não fica. Então, com a musculatura vocal, é a mesma coisa. Leva tempo, tem que trabalhar a voz. E o mais importante é que isso você não vai conseguir sozinho. Porque técnica vocal é uma coisa que precisa de um acompanhamento. Então, precisa de um professor. Então, isso leva tempo e precisa de alguém para te guiar. Assim você vai descobrir qual que é o seu tipo de voz. Próxima pergunta: por que agudo é difícil de cantar? Né? Então você começou a cantar, você foi lá fazer sua aula de canto, o professor começou a vocalizar você, aí começou a subir, sobe meio tom, mais meio no vocalize, e você pensa, ele não vai parar de subir, e aí você começa a tensionar o seu corpo, começa a ficar difícil de chegar nas notas. Isso acontece, gente, porque quando a gente não está acostumado a cantar, a gente usa só uma região da nossa voz.
Geralmente, a gente usa a região média e grave, porque é uma região de conforto. A gente não usa agudos no nosso dia a dia. Então você não chega na fila do pão e fala, me vê 5 pãezinhos. Você não faz isso. Você fala, me vê 5 pãezinhos, por favor? Então, quando você começa a fazer aula de canto, aula de técnica vocal, você começa a trabalhar a sua voz como um todo. Você trabalha a região grave, a região média e a sua região aguda. Lembrando que cada pessoa tem uma extensão diferente. Então, a minha extensão é diferente de uma outra menina, por exemplo, que também pode ter a voz mais aguda, só que a abrangência de notas de cada pessoa é diferente. Pode ser que você chegue em notas mais agudas ou menos agudas, e tudo isso a gente vai descobrir trabalhando a extensão vocal. Quanto mais você prepara o seu músculo, mais firme ele vai estar para chegar naquelas notas mais agudas. Então, os vocalizes são importantes para a gente cantar, são importantes a gente fazer, porque são nos vocalizes que a gente vai fazer toda a técnica vocal para depois aplicar na música. Nossa última pergunta desse quiz. Meu tipo de voz é de mezzo-soprano. Eu consigo chegar em notas de soprano? Bom, eu vou explicar rapidinho para vocês o que é mezzo-soprano e o que é uma soprano. As vozes femininas e masculinas, elas são separadas em categorias para a gente entender o tipo de voz. Qual que é meu tipo de voz? Então, por exemplo, a voz feminina. A voz feminina é separada em soprano, que são notas agudas femininas, são mulheres que chegam em notas mais agudas. Mezzo-soprano, então mezzo-soprano quer dizer meio soprano, é um termo italiano. Então, mezzo-soprano é uma região intermediária e contralto é uma região grave, isso das femininas. Masculinas tem tenor, que é uma região aguda masculina, barítono, média masculina e baixo, grave masculina. Então a pergunta da menina foi que ela é uma mezzo-soprano, então ela canta numa região média e ela está querendo saber se ela consegue chegar em umas notas de soprano. Então tudo isso vai depender da extensão vocal de cada um. Geralmente quem é mezzo-soprano, quer dizer aquela região intermediária feminina, não tem facilidade em chegar em regiões mais agudas femininas, no caso das notas de soprano. Então, quem é mezzo tem aquela classificação porque não tem a extensão vocal de soprano. Assim como quem é soprano não tem a extensão vocal de mezzo, porque a mezzo chega em notas mais graves do que a soprano. Então, por isso que a gente separa as vozes em tipos de vozes para a gente conseguir trabalhar melhor a voz da pessoa, do aluno e não extrapolar. Então, se eu sei que eu tenho uma aluna que tem uma região média, eu não vou ficar forçando muitos agudos. Eu vou até onde eu sei que ela vai conseguir chegar. Ou até onde, de repente, com o tempo, com o treino, a pessoa ganha mais notas também. Pode ganhar mais notas agudas, notas um pouquinho mais graves. Tendo essa gama de extensão vocal, você consegue ampliar o seu repertório e essa é a vantagem de você estudar técnica vocal. É isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham curtido essas dicas, essas respostas. Não deixem de se inscrever no canal aqui da Music Dot e aqui na descrição do vídeo estão todas as nossas redes sociais. Não deixem de conhecer a plataforma também, www.musicdot.com.br. Você vai ter acesso lá às aulas de canto, como aulas de todos os instrumentos disponíveis também. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!